Você já fez pseudonimização alguma vez na sua vida? Fala a verdade, hein? Eu não levo essas coisas não, viu? Seu indecente. Calma, não é nada disso. Pseudonimização é uma técnica utilizada para desassociar os dados pessoais de seu titular. Quer saber como é que isso funciona? Fica comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance+. Eu me chamo Eduardo Nunan e esta é a série LGPD+, onde nós tratamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o tema do vídeo de hoje é sobre a pseudonimização. Muito bem, agora que você já sabe que o assunto é sério, vamos para a pauta do vídeo de hoje, que é a pseudonimização. Mas antes, eu queria apresentar e resgatar os conceitos de níveis de riscos acerca dos dados pessoais. Então, olha aqui para a tela para que vocês possam entender melhor a aplicação dessa técnica. Bom, eu tenho aqui a relação categorizada dos dados pessoais e nos primeiros dois níveis eu tenho aqueles dados que já foram tratados utilizando meios técnicos, ou seja, utilizando as técnicas de anonimização e pseudonimização. Então, se observarmos a primeira, a gente vai verificar que ela está no nível mais baixo. Por quê? Porque quando eu aplico a anonimização, esses dados eles deixam de ser dados pessoais porque perdem totalmente a vinculação com os seus titulares. E esse processo é um processo irreversível. Portanto, ela não está sob a aplicação da LGPD. No nível acima, eu tenho os dados pseudonimizados, que são aqueles dados que perderam a sua vinculação com o titular de forma direta ou indireta, mas não de forma irreversível, porque eu posso acessar ou recuperar essas informações a partir de uma terceira informação ou de uma chave. Então, agora que você entendeu superficialmente o que é pseudonimização, vamos para os níveis acima. Eu tenho todos os dados aqui que estão sem tratamento. Então, no nível inferior, eu tenho os dados pessoais indiretos, que são aqueles dados que, por meio da associação de outros dados, vai permitir a identificação daquele titular. Então, aqui eu tenho uma relação de N para 1. Então, a partir de N informações, eu identifico aquele determinado titular. Eu tenho acima, com nível de risco maior ainda, os dados pessoais diretos, que são aqueles dados pelos quais eu consigo identificar de forma unívoca, de forma direta, aquele titular dos dados. Então, aqui eu tenho uma relação de 1 para 1. É o caso, por exemplo, do RG, do CPF, do próprio nome. Então, esses são dados pessoais diretos. E logo acima, eu tenho aqueles dados com maior nível de risco, que são aqueles dados, sejam diretos ou indiretos, que vão permitir a identificação daquele titular, mas que carregam um potencial de produzir uma discriminação para aquele titular. Portanto, são aqueles dados que precisam ser bem protegidos. Esses três tipos de dados, eles podem receber um tratamento por meio dessas técnicas. E uma delas é o tema de hoje, que é a pseudonimização. Então, vamos dar uma olhada agora o que diz a letra da lei. O parágrafo 4º do artigo 13 da 13.709/2018 diz o seguinte: para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento, portanto aqui eu tenho uma operação realizada sobre aquele dado, por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação tanto direta quanto indireta a um determinado indivíduo, senão pelo uso da informação adicional, que seria aquela informação que fica de posse do controlador e do DPO em nome do controlador,
que vai permitir o acesso a essa informação que foi ocultada de acesso público. E como é que eu vou fazer a pseudonimização? Então, a lei diz que a partir da utilização de meios técnicos razoáveis, e aí a gente interpreta como aqueles meios que já são utilizados e que alcançarão o resultado pretendido pela lei. E que estejam disponíveis, naturalmente disponíveis no mercado para o uso contínuo da equipe que trabalha tecnicamente na organização. Então, eu trouxe agora um conjunto de dados para a gente poder analisar e vocês observarem melhor a aplicação da pseudonimização. Então, eu tenho aqui uma base de dados com um conjunto de dados pessoais. E dentre esses dados pessoais, é preciso fazer uma análise para identificar a categoria ou o tipo daquele dado para fins de melhor interpretar os riscos a que eles estão submetidos. Então, por exemplo, o nome ele é um dado pessoal direto, porque permite identificar. Então, ele está no nível de risco acima daquele dado pessoal indireto. Nesse conjunto aqui, a gente percebe que não tem nenhum tipo de dado pessoal sensível, então a gente vai ficar restrito à análise de dados pessoais diretos ou indiretos. Então, CPF é também um dado pessoal direto, porque eu tenho uma relação unívoca com o CPF, a partir do CPF eu identifico diretamente aquele titular. Eu tenho também o RG, então esse RG também tem essa relação unívoca com o titular, então vai permitir a sua identificação. E eu tenho o CRM, no caso aqui seria o CRM de um determinado estado, onde vai permitir também a identificação daquele titular, porque eu tenho uma relação unívoca entre o número de registro no Conselho Regional de Medicina e aquele titular, no caso o médico. Então eu tenho aqui dados que precisam ser protegidos. E os outros dados também são pessoais, certo? Contudo, no caso geral, eles não irão demandar a necessidade de aplicação da pseudonimização, e eu vou explicar isso mais à frente. Então, como é que eu posso utilizar a pseudonimização? Que técnicas eu posso empregar? E lembrando que o que eu estou apresentando aqui é puramente conceitual, então esses conceitos aqui eles poderão ser implementados a partir de técnicas ou de tecnologias ou soluções de mercado, mas para que você possa entender um pouco melhor, eu trouxe aqui o conceito. Então a gente tem aqui a possibilidade de uso, por exemplo, de identificadores. Então eu separo daquela base de dados, em uma tabela à parte, todos aqueles dados que foram considerados dados pessoais diretos, que foram identificados. E faço uma relação, uma associação com um identificador. Então, a partir desse identificador, eu tenho acesso a esses dados, ou seja, a partir de uma terceira informação, que seria, nesse caso aqui, o identificador. E aqueles dados que não trariam risco em relação à identificação do titular, estariam disponíveis de forma pública, de forma clara. Então, o gênero, naturalidade e profissão, ainda que de forma associada, eles não permitem de forma trivial ou de forma precisa a identificação de um determinado titular. Claro que eu estou falando isso num contexto geral. Em alguns contextos isso não vai ser possível. Eu também vou abordar isso ainda nesse vídeo. Então, uma possibilidade está aqui é a utilização de identificadores. A outra possibilidade é a utilização de mascaramento de dados. Essa é, sem dúvida, a solução mais empregada hoje, a mais simples e aquela que você vai encontrar também soluções disponíveis. Então, o mascaramento, ele pode, por exemplo, ocultar parte da informação para que ela não seja identificada, para que ela não permita associação com o seu titular. É o caso, por exemplo, do nome, onde eu tenho aqui o nome completo, mas
a partir da utilização da técnica de mascaramento, que é uma pseudonimização, eu tenho a ocultação desse sobrenome e só fica disponível o primeiro nome, que não vai permitir essa identificação de forma trivial. Eu tenho o CPF, onde eu tenho parte desse CPF também ocultado ou pseudonimizado. Eu tenho o RG, também da mesma forma, e eu tenho o CRM. Então, todos eles, a partir da utilização de técnicas de mascaramento, tokenização, eu posso fazer com que esses dados percam a sua associação com o titular e garantindo aí o cumprimento da LGPD. Eu tenho ainda a possibilidade de utilização da criptografia. Só que a criptografia, é sempre bom lembrar que ela exige um nível de recurso maior. Então, o custo de processamento, o consumo de outros recursos tecnológicos são maiores. Então, é preciso avaliar se é o caso ou não de usar a criptografia. Mas, no nosso exemplo conceitual, a gente tem a mesma base de dados, onde, ao aplicar a criptografia, eu alcanço a pseudonimização. Então, a partir da cifragem daqueles dados, uma cifragem completa, nesse caso aqui não aparece nenhuma parte da informação, eu também consigo realizar ou chegar ao resultado que é a pseudonimização. Essa criptografia, ela vai ser baseada na utilização de algoritmos de criptografia que podem ser síncronos ou assíncronos, e a partir de uma determinada chave eu posso realizar a cifragem e a interpretação dessa cifragem, ou a criptografia e decriptografia. Então a ideia é que eu tenha um dado original e após essa cifragem ele fique inteligível, e que a partir dessa chave que fica de posse do controlador ou do DPO, ela possa ser decifrada e resgatada ou recuperada. Então, usando a mesma tabela, né, como o exemplo que eu acabei de dar, esses dados aqui seriam acessíveis a partir dessa chave. Eu também tenho, e aí eu gostaria de abrir esse parêntese, o emprego de protocolos seguros. É o caso, por exemplo, quando eu tenho formulários de coleta de dados na internet, em websites, onde eu preciso garantir que esses dados não sejam interceptados por uma pessoa estranha ou que não tenha direito de acesso àquela informação. Então eu posso aplicar aqui soluções de criptografia em termos de protocolo seguro. É o caso, por exemplo, do HTTPS. Esse S aqui é o S de seguro, onde indica que há a utilização de uma solução de criptografia para que aqueles dados coletados no formulário sejam criptografados e enviados para o servidor de forma segura. Então eu tenho aqui várias soluções que podem ser implementadas em determinados cenários. Tá? Eu posso ainda me questionar se aqueles outros dados, aí chegou a vez de fazer o seu questionamento, eu sei que você deve estar perguntando, não, mas aqueles outros dados, gênero, naturalidade e profissão, também são dados pessoais, ainda que indiretos, são dados pessoais e precisariam ser tratados. No caso geral, se observarmos o contexto que eu apresentei, dificilmente você vai conseguir realizar a associação a partir da reunião ou interpretação ou associação desses dados em relação ao seu titular. Mas em determinados cenários eu vou conseguir sim, essa aqui é a verdade. Eu até trouxe aqui um exemplo, né? Em Minas Gerais tem uma cidade com 825 habitantes, ou seja, uma das cidades com o menor número de habitantes do Brasil. E considerando os dados do Conselho Federal de Medicina, que em 2020 apontou que há uma relação de 2,2 médicos por 1.000 habitantes. Então, se a gente for olhar esse caso especial da cidade ou do município de Serra da Saudade, em Minas, que só tem 825 habitantes, e que
eu tenho 2,2 médicos por 1.000 habitantes. Então, supondo que eu tivesse 2 médicos aqui na cidade, e dentre esses 2 médicos, um fosse homem e outro fosse mulher, apenas com o gênero eu já conseguiria identificar esse titular. Ou talvez pela própria profissão. Então, eu posso, por meio da profissão, já identificar de forma muito rápida, né, de forma muito objetiva, quem seria o titular daqueles dados. Portanto, a aplicação dessas técnicas ela vai depender de um processo de análise de riscos. Então, é essa análise de risco que vai determinar a aplicação adequada dessas técnicas ou das soluções tecnológicas para implementar essa proteção aos dados pessoais. Tá ok, gente? Bom, essa é a pseudonimização. É uma técnica que vai ser largamente utilizada durante o processo de adequação LGPD. E você que é consultor, você que é profissional que está trabalhando na adequação da sua empresa à LGPD, precisa conhecer bem essas técnicas, precisa se aprofundar em análise de risco, precisa implementar processos de gestão de riscos dentro da sua organização, porque eles serão determinantes na orientação do investimento e na orientação da seleção dos controles mais adequados para a proteção dos dados pessoais da sua organização. Senhores, é isso, fico por aqui. Saúde a todos e um forte abraço. E aproveita e se inscreve no nosso canal. Dê o like e compartilhe esse vídeo com algum profissional ou com alguma empresa que esteja precisando desses conhecimentos.